a gente vai observar como que se dá o uso da cocaína, né, que eu estava dizendo para vocês, intranasal, intravenosa, fumada ou gastrointestinal, o seu início de ação, o pico de ação e a duração. Então, vamos para as formas mais usadas hoje, né, que são a intranasal e a fumada. Quando o indivíduo cheira a cocaína, quando ele inala a cocaína, ele vai ter um tempo de ação de 1 a 5 minutos. Já na fumada, no crack, menos de 1 minuto, ou seja, o efeito é muito rápido, muito, muito rápido. Na intranasal, esse pico vai ter um pico de ação dentro de 20 a 30 minutos. Quer dizer, vai ter uma ação rápida, só que o pico vai demorar uns 20 ou 30 minutos e o tempo de ação é de 60 a 120 minutos. Isso é um dado importante, especialmente para as intoxicações, tá? Quando o paciente chegar com intoxicação aguda. Já no crack, o pico de ação é bem mais rápido, é de 3 a 5 minutos. E a duração de ação é bem menor, é de 30 a 60 minutos comparado ao uso da cocaína inalada. Por que as pessoas ficam dependentes de cocaína? Bom, porque o mecanismo de recompensa se dá da seguinte forma: isso é uma representação gráfica que tenta dar uma explicação biológica das dependências, né, gente? Assim, isso não é a única explicação possível, mas acredita-se que o paciente faz o uso da substância, então, como eu expliquei para vocês, ele tem um aumento da dopamina, com isso ele tem prazer, aqui embaixo. Na imagem B, ele vai falar: cadê minha cocaína, cadê minha dopamina? Ele vai ter uma redução dos efeitos positivos, ele vai começar a ter um efeito negativo, um reforço negativo por conta da abstinência. Possivelmente, ele vai fazer um próximo uso, ele vai ficar cada vez mais tolerante à substância, ele vai necessitar de doses cada vez maiores para ter o efeito desejado. Posteriormente, esse efeito vai acabar, ele vai ter os efeitos residuais ali da substância, que geralmente são sintomas depressivos, anedonia, sonolência, uma abstinência importante, seguido de um uso mais compulsivo, muitas vezes acompanhado, que ele coloca, né? Maratona sexual, paranoia, exposição a riscos sexuais, violência, porque ele vai fazer um uso cada vez maior, então ele vai se expor a esses riscos, e posteriormente uma perda cognitiva duradoura e um esgotamento. E aí isso vai se repetindo cada vez mais, ele cai naquele ciclo vicioso do uso de drogas. Então, o que acontece quando o paciente usa cocaína? Bom, depende da dose, né? Tem uma relação de dose dependente aí. Se o paciente faz um uso em doses baixas, ele pode ter uma sensação subjetiva de estar em alerta, de explorar mais o ambiente, de se locomover mais, de estar se preparando para algumas atividades. Então, alguns pacientes começam a usar a substância um pouco esse objetivo, né? Assim, de, às vezes, ir numa festa, ficar mais comunicativo, ficar mais expansivo, conseguir se aproximar das pessoas, ficar mais sociável. Ele acha que o raciocínio dele fica melhor, ele consegue planejar melhor as coisas, muitas vezes começa a usar no trabalho para performar melhor, ou para dirigir uma moto, trazendo um pouco para a realidade, né, atual, assim, vou dirigir uma moto, vou fazer uma entrega, ele começa a usar porque ele acha que ele vai render melhor no trabalho. Porém, à medida que ele vai aumentando esse uso, né, ele vai ter uma redução da atividade motor, ele pode ter comportamentos estereotipados, ele vai ter uma sensação de bem-estar, pode passar um pouco do ponto no sentido do humor, de ficar mais eufórico, autoconfiante, também um aumento da energia, de não se alimentar, de ficar ansioso, ou de ter um quadro mais de suspeição, né? Um quadro de paranoia, que eles chamam de noia muitas vezes, né? Os pacientes que estão usando muito, estão usando crack, por exemplo, têm a sensação de uma persecutoriedade, de uma autorreferência. Estão falando para mim, estão olhando para mim. Provavelmente vocês já pegaram casos assim, né? Do indivíduo sair correndo, se esconder por conta desses efeitos paranoicos do uso da cocaína e do crack. E também, né? Efeitos mais corporais, assim, né? Frequência cardíaca aumentada, temperatura corporal elevada, hipertensão, sudorese, tremores, hiperventilação, midríase, cefaleia e espasmos musculares, obviamente gerando riscos à saúde. Com relação ao uso crônico, a cocaína pode diminuir o limiar convulsivo, ela gera tolerância, persecutoriedade, como eu acabei de explicar para vocês, uma depressão de rebote após o uso, isso vocês já escutaram com certeza. Então o paciente tem uma noite de uso compulsivo, faz um binge muito intenso, usa uma dose atrás da outra e acaba no dia seguinte ficando muito esgotado, com realmente sintomas depressivos mesmo, né?
Além de aumentar o risco para outros transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, psicose. O paciente tem uma tendência a mostrar uma irritabilidade maior, uma impulsividade maior, fazer escolhas piores e ter déficits cognitivos. Importante lembrar que se o indivíduo faz uso de cocaína com bebida alcoólica, ele tem ele forma esse composto chamado coquetileno. E o que a coquetileno faz na prática? Ela acaba aumentando o risco cardiovascular, né? Então aumenta o risco de infarto do miocárdio, tem um efeito muito prazeroso para o paciente, porque ela vai prolongar o tempo de ação da cocaína. Então, por isso que muitos pacientes são usuários de cocaína e bebida alcoólica, justamente por esse motivo.